Michel Temer cumpre o que tinha dito e move ações na justiça contra Joesley Batista por calúnia, injúria e difamação. A defesa do presidente entrou com duas ações contra o dono do grupo JIF. Em entrevista à revista Época, Joesley disse que Temer chefia organização criminosa. Na verdade, o Joesley disse que ele comanda uma quadrilha, a maior quadrilha e mais perigosa organização criminosa do Brasil. É interessante também saber um pouco mais sobre o que o Temer disse, né? Ele disse aqui nas redes sociais, e aí havia uma expectativa que ele fizesse um pronunciamento na TV, só que muita gente cogitou que ele estava com medo de que houvesse um panelaço, e daí ele preferiu fazer nas redes sociais, e publicou nas redes sociais, diz que os criminosos não sairão impunes. Nota de Temer foi tiro no pé e confirma o crime de responsabilidade, porque aqui ele fala sobre os pequenos delitos. Ele confirma o encontro e confirma alguns pequenos delitos, que ele classifica como pequenos delitos. E por isso a OAB entrou com pedido de impeachment do Temer. Uma outra coisa interessante é que o ex-ministro da Cultura, o Marcelo Calero, humilha Temer, segundo aqui o Brasil 247, bandido que recebeu na calada da noite. Quer dizer que o Temer chama o Joesley de bandido, mas recebeu o Joesley no porão do Jaburu na calada da noite, sem que ninguém soubesse, sem agenda, sem nenhuma coisa na agenda, né? Então é suspeito. Como é que você sabe que o cara é bandido? Você recebe ele na calada da noite, no porão, enfim. A outra coisa interessante é que o juiz do caso, que recebeu aí a acusação da defesa do Temer, ele já é um conhecido do Temer, que é um camarada que outro dia, quando teve aquele problema daquele empresário que acusou a Dilma de ter recebido 1 milhão de propinas, e depois foi provado que esse 1 milhão, na verdade, foi dado diretamente ao Temer. Ele é o juiz, o delator, né, que teve o caso arquivado. O juiz arquivou o caso, o processo que a Dilma abriu contra aquele camarada que agiu para proteger o Temer. A Justiça do Distrito Federal arquivou a representação em que a defesa da ex-presidente Dilma acusava Otávio Marques Azevedo, o ex-presidente, de testemunho falso. Então, é o mesmo juiz que arquivou o processo que a Dilma estava querendo processar o cara por ter mentido em juízo. Mas também é o mesmo juiz que afastou, né, que obrigou um advogado aqui em redes sociais, tinha ameaçado a Dilma de degolar a Dilma. O juiz determina que o advogado quer decapitar a Dilma, né? Ele disse que o cara tinha que ficar a 1 quilômetro de distância da esplanada, quando a Dilma era presidente, que o cara tinha ameaçado. Inclusive o vídeo do cara está aqui, né? E depois nós temos uma outra situação em que o Temer também foi chamado de chefe de quadrilha, dessa vez por Cid Gomes, no ano de 2016, no dia 1º de junho de 2016. Ele foi chamado de chefe de quadrilha. Adivinha por quê? Ciro Gomes também vem chamando o Temer de chefe de quadrilha. O Cid Gomes entrou também nessa e processou o Temer, só que ele perdeu a ação. Cid Gomes teve que pagar então uma indenização de R$40 mil por chamar Temer de chefe de quadrilha. Na verdade, ele diz aqui, depois que chamou o PMDB inteiro de chefe de quadrilha, e ficou aquele negócio, falei, não falei, e aí acabou que ele teve que pagar essa indenização. Para finalizar esse vídeo, então, a gente vai falar um pouco sobre essa questão, que é a segunda vez que esse presidente está sendo chamado de chefe de quadrilha, e tem os responsáveis. Ele não foi eleito pelo povo, ele foi colocado lá por uma determinada massa de manobra, e nesse vídeo a gente também vai falar um pouco sobre essa massa de manobra. As pessoas que foram para a rua pedir o impeachment de Dilma, sabendo que o Temer, que já é a segunda vez que está sendo acusado de ser chefe de quadrilha, né, e sem investigar, sem se aprofundar muito na questão política do Brasil, num ato até irresponsável, foi para a rua participar, apoiar o movimento dessas pessoas que hoje, boa parte delas estão sendo investigadas, inclusive com pedido de prisão, algumas presas. Você vê aqui a foto do Eduardo Cunha também preso, Aécio Neves provavelmente será preso. Enfim, a gente vai responsabilizar um pouco essas pessoas sobre isso. Com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e a gente comenta aqui a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. Para analisar esse contexto, pessoal, eu pensei o seguinte: quando eu vi a notícia aqui do Temer move ações
contra o Joesley, eu primeiro fiquei pensando o seguinte, bom, a notícia diz o seguinte, a defesa do Temer, tá lá na segunda-feira uma queixa por calúnia, tá lá, isso ele já tinha falado que ia fazer. A ação será analisada pelo juiz Marcos Vinícius Reis Bastos. Aí eu fiquei me perguntando, quem é esse juiz e por que esse juiz específico da 12ª Vara Federal da Justiça do Distrito Federal? Será que historicamente esse juiz já teve alguma relação com o Temer? Por que especificamente esse juiz? Eu não tenho a menor noção de quem seja esse juiz, tá? Eu já vou dar uma dica para vocês como é que eu faço para pesquisar um pouco mais sobre essas pesquisas. Não tenho. É por isso que eu peguei o nome do juiz e coloquei na internet. E a primeira coisa que eu vi sobre o juiz foi isso. Foi que ele é o camarada que fez o seguinte, olha, cadê? Ele é o camarada que arquivou aquele processo da Dilma, que tinha aquele empresário lá, o Otávio Marques Azevedo, da Andrade Gutierrez, que vivia falando lá que não foi propina para o PT, foi propina para Dilma e não sei o quê. E depois, quando a Dilma provou que, na verdade, o cheque foi dado diretamente para Michel Temer, ele se acovardou, voltou atrás. A Dilma entrou com processo contra o cara. E aí, esse juiz, que hoje está nas mãos deles o processo, ele arquivou e não deixou a Dilma processar o camarada. E acabou que ele saiu ileso. Quer dizer, o cara mente, faz um falso testemunho, a grande mídia fez todo um alvoroço, um estardalhaço em torno disso, dizendo que o PT agora aprovou, e agora é o fim da República, e não sei o que mais. E depois foi provado que foi mentira e ficou por isso mesmo, graças a esse juiz que hoje recebeu, então, essa denúncia contra o Joesley Batista, que é outro que está acusando o Temer. Então, por que a gente faz isso? Porque eu quero saber se o julgamento vai ser tendencioso, porque a gente sabe que o Temer nomeia juízes, ministros até para o Supremo Tribunal Federal. Imagine aqui um juiz de primeira instância, qual é a relação histórica desse juiz com o Temer. Se o magistrado entender que o pedido tem pertinência, ele abre uma ação penal contra o empresário, que passa a ser réu no processo. Caso contrário, pode arquivar. Vai ficar uma situação interessante porque o Temer justamente está prestes a virar réu no processo em que o Joesley Batista está apresentando provas contra ele. Provas. E agora, o Temer processando ele vai ser bastante interessante porque o Temer puxou... É como se o Temer dissesse, não tenho medo da briga, vou partir para cima, ele não vai conseguir provar nada e aí eu vou obrigá-lo a provar. E se ele não provar, eu vou pegar uma granazinha dele e dar uma lição nele. O que é mais do que justo. Se alguém está ali acusando de alguma coisa, essa pessoa tem a obrigação de provar e isso é assim mesmo. Então isso é uma atitude muito boa e tem que ser assim mesmo. Se você tem convicção da sua inocência, processe quem está lhe acusando. Aí a gente vai saber o que de fato está acontecendo. A defesa de Temer também acionou a Justiça de Brasília com processo civil para exigir indenização por danos morais, né, que a gente já tinha falado. Essa segunda ação será analisada em separado e será conduzida por outro juiz ainda não confirmado, não informado na consulta processual. As ações foram apresentadas após a acusação do empresário à revista Veja. O crime de calúnia, ela consiste em imputar falso, o pedido de Temer, a difamação ocorre e bom, depois ele fez um pronunciamento que vocês podem ver aqui em redes sociais. Disse que cortou práticas ilícitas que beneficiavam poucas empresas, imaginem. Então é isso, eu vou deixar aqui o link da notícia para que você possa ler, analisando um pouco mais justamente sobre esse comentário aqui, publicado pelo site do governo, em vídeo nas redes sociais. Temer diz que criminosos não sairão impunes, e é isso que a gente espera, Michel Temer, presidente Michel Temer. A gente espera que os criminosos não saiam impunes, inclusive se você for o criminoso. A gente deseja enormemente que, caso você seja confirmado como criminoso, como muitas pessoas estão mostrando aí, delatores e tudo mais, que você seja preso e não só afastado da presidência da República. Caso você seja inocente, então que você consiga provar a sua inocência. A gente sabe que esse negócio de perseguição, de justiça, é um negócio que acontece no Brasil, inclusive a justiça é tendenciosa justamente porque alguns acusados conseguem nomear os juízes que vão julgá-los em processos. Então, é uma coisa que a gente tem que estar acompanhando. Nota de Temer foi tiro no pé e confirma crime de responsabilidade. Aqui no Brasil 247, no 18 de junho de 2017, ele diz que, num dos trechos da nota oficial que ataca o empresário Joesley Batista, que o acusou de ser líder da maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil, Michel Temer deu um tiro no pé e confirmou o crime de responsabilidades
de responsabilidade apontado em seus 14 pedidos de impeachment, um deles apresentado pela OAB. Ao delatar o presidente em gravação que confessa alguns de seus pequenos delitos, alcançou o perdão por todos os seus crimes, diz a nota palaciana. Temer não só confirma os diálogos, como também admite nada ter feito e classifica como pequenos delitos saber que Joesley estava segurando juízes e procuradores, assim como comprando o silêncio de Eduardo Cunha e não ter reagido. Mesmo que o áudio tivesse alguma edição, algumas declarações públicas de Temer confirmam o teor do diálogo, e isso é indiscutível. A decisão da OAB levou mais em consideração o fato de o presidente ter escutado. Quer dizer, a OAB está pensando o seguinte, bom, chega um cara e diz a você que é presidente do Brasil, que é o encarregado responsável por, digamos assim, por toda a administração do país. Aí o cara diz, olha, eu estou comprando juiz, eu estou pagando o silêncio de um, eu estou corrompendo o sistema, estou fazendo tudo, e a única coisa que o presidente faz tem que manter isso. Tem que manter isso mesmo, tem que continuar assim, vai fundo, entendeu? Então, isso, na opinião da OAB, é um crime, porque você escuta, você sabe, e você deveria tomar alguma posição contrária, no entanto, você dá uma força pro cara, entendeu? Você diz, olha, tem que manter isso mesmo, vai fundo, pisa no tira o pé do freio, pisa no acelerador e vai fundo, cai com tudo para cima, tá? Então é isso. O Calero, que era o ministro da Justiça, aliás, da Cultura, Marcelo Calero, humilha Temer, segundo aqui o Brasil 247, porque é o seguinte, o ex-ministro ele fez um comentário interessante, tá? Que foi publicado aqui no Brasil 247. Ex-ministro da Cultura, que deixou o governo Temer pode denunciar que estava sendo alvo de pressão para que liberasse uma obra em benefício pessoal de Gedel Lima, que também está envolvido em processo de corrupção, inclusive nesses esquemas que o Temer está sendo acusado também, rebateu declaração de Temer contra a entrevista do empresário. O PMDBista se referiu ao dono de Jabes como bandido notório ao anunciar que processará na justiça. E aí o Marcelo Calero fala o seguinte, bandido que ele, Michel Temer, recebeu na calada da noite, no porão do palácio, dando codinome. Usou seu jatinho também, recebeu até flores dele. Então hoje o camarada que o Temer está chamando de bandido é um camarada que emprestava jatinho para o Temer, e isso em uma das vezes que a gente soube, né, que apareceu aí na mídia. Fora os outros e outros favores que Joesley Batista fez ao Temer, inclusive, caso confirmado aqui as ações, que o Joesley Batista disse que o Temer não tinha pudor nenhum em pedir dinheiro para as campanhas políticas e para os esquemas dele. Então, hoje o Temer chama esse camarada de bandido. Bom, se o processo de bandidagem envolve mais pessoas, e caso o Temer tenha razão que o cara foi bandido, provavelmente o Temer tem uma relação muito próxima com um bandido, que recebe isso no porão do palácio. Recebe um bandido. Se o Temer... É engraçado, né? Um negócio interessante, porque o Temer diz, você é bandido, seu bandido, não sei o quê. Passa lá no porão do palácio que eu queria trocar uma ideia contigo. De repente a gente faz alguma coisa junto. É mais ou menos essa impressão que fica, entendeu? É bandido? Sim. Então, se o Temer tem razão, ele também passa a ser suspeito por estar se encontrando com um bandido no porão do palácio. Então, se o Temer não tiver razão, ele perde. Se ele tiver razão, ele também perde. Mesmo assim, ele entrou com processo, até porque não resta muita coisa a se fazer. Como eu disse a vocês, o delator que mentiu para proteger Temer tem um caso arquivado pelo juiz que agora recebeu o processo do Temer. Para saber um pouco mais sobre esse caso, vou deixar aqui o link a vocês. Aí temos outro caso aqui desse mesmo juiz que, como eu falei para vocês, obrigou esse advogado aqui que disse que ia decapitar Dilma. Isso aqui nada mais é do que uma pessoa, digamos assim, contagiada por esse processo de ódio. E quando você fala em decapitar alguém, não adianta me dizer que você não está com ódio, você está movido pelo ódio, isso é claro, tá? Porque você vai fazer justiça com as próprias mãos, vai gravar um vídeo, colocar nas redes sociais dizendo que vai decapitar presidente, você está movido por ódio. É esse processo que alimentou muita gente a ir para as ruas, e essas pessoas, inclusive esse advogado aqui, a gente responsabiliza hoje pelo fato de o Temer estar na Previdência. Porque isso aqui, somado com diversos outros fatores, contribuiu para criar um cenário propício para o afastamento da presidente, mesmo sem crime de responsabilidade. Porque se a Dilma tivesse praticado crime de responsabilidade, ela deveria estar presa.
Acontece que os crimes que acusaram ela de ter feito, na verdade, não foram nem sequer comprovados, que os crimes das pedaladas fiscais. E se foram comprovados, o Temer também deveria ser imediatamente afastado, porque ele fez muito pior do que isso. Inclusive, pessoal, hoje em dia ninguém fala mais na questão de o rombo da Previdência, o rombo do governo. Nunca mais se falou nada sobre isso, sobre as contas do governo. E o Temer está gastando dinheiro adoidado. Só que ninguém fala mais sobre esse assunto. A gente vai pesquisar isso depois. Outro processo, como eu falei para vocês, é o caso do Temer, que foi chamado de chefe de quadrilha e perdeu, o Cid Gomes não conseguiu provar isso. Agora a gente espera que, quem sabe, caso isso seja verdade, que o Joesley consiga provar. Para finalizar o vídeo, aqui essas pessoas, você que vestiu camisa verde e amarela, como se estivesse torcendo para a seleção brasileira, mas você foi defender o Temer. Você foi defender o Temer porque você escutou várias vezes, diversos movimentos tentaram explicar a você que a Dilma saindo, quem ia ficar era o Temer, que já é a segunda vez que está sendo acusado de ser chefe de quadrilha. Então você tem responsabilidade, você que levantou essa bandeira aqui, que botou seu rosto na internet para ser fotografada, sabe? Vocês duas aqui, ó, você também aqui com a camisa verde e amarela, todos vocês são responsáveis diretos por ter, aqui ó, o Batman também, são responsáveis diretos por ter hoje uma pessoa que é acusada de ser chefe de quadrilha, dominando, chefiando o país. Tudo com a ajuda de vocês. E não adianta dizer que quem colocou o Temer foi quem votou no PT, porque quem votou no PT, na verdade, votou num programa de governo. E o Temer está aí para fazer o programa de governo da oposição. Eu sei que eu vou ter que falar isso várias vezes, porque muita gente é cabeça dura. Então, houve uma traição, houve um golpe, uma traição do vice em comum acordo com a oposição, e a prova disso, a prova cabal, é que o PSDB hoje faz parte do governo. PSDB, junto com o PMDB, né, é como se fosse uma coisa de traição, de amante, não sei o que. O PSDB era amante, se juntou com o outro que era vice-presidente, traiu a presidente, deu um golpe na presidente, tá? E depois implementou o programa, o plano de governo do PSDB, e hoje está aí com o apoio de vocês aqui, ó. Todos vocês que foram, Ronaldo Caiado, Jair Bolsonaro, Mendonça Filho, todos vocês aqui, os golpistas que a gente fala, não se cansa de falar, vocês serão eternamente responsabilizados pelo que vocês fizeram. Seja por analfabetismo político, seja por demência, seja por ser um zumbi da grande mídia, todos vocês são responsáveis diretos por isso. Inclusive, olha, vocês foram capazes de se encontrar com Eduardo Cunha, hoje preso, tá? Hoje preso, e está sendo confirmado que ele, junto com o Michel Temer, organizava, isso é justamente o processo da JBS, junto com o Michel Temer, organizam a maior quadrilha e mais perigosa quadrilha do Brasil. Então todos vocês aqui com seus devidos rostos são responsáveis, ou melhor, são os irresponsáveis diretos por isso, e serão lembrados na história assim. Parabéns pelo movimento de vocês. Mas também alguns artistas, os artistas que foram lá pedir, principalmente essa foto aqui fala muito sobre isso, todos esses atores, Suzana Vieira, toda essa galera aqui que prestou seu rosto, tá, para estar apoiando o impeachment, que foram para diversos movimentos, tá? O Ronaldo, jogador de futebol, Marcelo Madureira, Regina Duarte, diversos artistas que também colocaram seu rosto, né, para fazer isso. Quem sabe a gente faz uma homenagem aqui para vocês e colocando a foto de vocês aqui, fazendo uma espécie de book para você, dedicado a vocês, artistas analfabetos políticos que colocaram uma pessoa que já está sendo acusada pela segunda vez de ser chefe da maior e mais perigosa quadrilha do Brasil. Confirmando as ações contra o Temer, eu vou achar interessante o lugar que vocês vão ocupar na história. Infelizmente é assim, ou felizmente vocês também defendem a meritocracia. De acordo com os princípios da meritocracia, você tem aquilo que você merece.
Então a gente vai mostrar o que você merece por ter colocado essa quadrilha no governo do país. Um grande abraço e a gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima notícia. Curta nosso canal e se inscreva no nosso canal no YouTube e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais para que a gente leve a reflexão a todas as pessoas e a toda a sociedade. Um grande abraço e até a próxima notícia.